Vinha FM pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Estamos ao vivo. Fala, doutor. É isso aí, tarde de quinta-feira, sempre com esse compromisso marcado. Ouvinte, nós estamos ao vivo aqui pela Vinha FM e eu falo com o doutor Hélio Arão Júnior. E já conosco também o doutor Francisco Rebouças, que está aqui já nos estúdios da Vinha FM. Vou começar falando com ele, doutor Hélio Arão Júnior, eles que são os nossos doutores. Ouvinte, os seus doutores já estão aqui no estúdio e já chegaram para o encontro semanal para saber como é que está a sua saúde. Doutor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Francisco. É um prazer estar aqui novamente e hoje vou falar de um tema que eu gosto muito, que nós vamos falar sobre reposição hormonal. Para quem é? Para que serve? Quem que pode fazer? Tem prejuízo? Tem benefício? Qual até é a onde? idade? Qual a idade? Até onde nós podemos chegar de forma saudável? E qual é o limite entre o saudável e aquilo que passou do ponto? Porque tudo nós temos que dosar, né? Aquilo que passa do ponto. Hoje, por exemplo, no consultório recebi uma pessoa que veio de Portugal, né? E porque ele queria emagrecer. Aí ele foi num doutor aqui em Goiânia e o doutor passou para ele um hormônio para ele emagrecer. Eita. Numa super dosagem, que ele tomava um hormônio que a gente usa a cada 3 meses, ele estava usando mensal. A testosterona dele estourou no limite, aí o cara começa a cair o cabelo, começa a dar espinha. Ei, rapaz. Não perde nada de peso e depois acha que a reposição é o problema. Será que a reposição é o problema? Ou será que tem algo por trás disso? Nós fica ligado com a gente, ouvinte, que hoje nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Aí você tocou em duas grandes dores, minha, dos ouvintes, do Brasil, do mundo, do universo. É a queda de cabelo e a barriguinha. Ah, meu amigo. Será que eu preciso já de reposição hormonal, doutor Hélio? Cabelinho, com propriedade. Deixa eu já cumprimentar ele, doutor Francisco Rebouças, já está aqui para dar um show de informação. Doutor Francisco, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Hélio, boa tarde, ouvinte. Cheguei em cima da hora, mas com muita alegria aqui. E hoje eu vou ajudar os ouvintes a fazer pergunta pro doutor Hélio. Essa é a praia dele, nós vamos aqui tirar tudo que precisa saber sobre hormônio, reposição hormonal, modulação hormonal, doutor Hélio, enfim, então aqui para extrair o máximo sobre esse tema tão falado hoje, que são as TRH, né? Todo mundo ouve falar, quem acompanha a luta, quem acompanha esporte, então nem se fala. Nossa, tem que respeitar como hoje em dia o pessoal fala que tem que tomar hormônio e remédio, né? Eu até ouvi uma frase esses dias que fala assim: a única coisa que cresce naturalmente é planta. Aqueles marombeiros, né? A galera que malha muito pra ficar grande, ter muito músculo. Falar, não sei se é só planta que cresce naturalmente, não, mas dependendo do hormônio que toma, você abala tudo, né? Aí nós já estamos pulando para um outro campo, porque nós vamos falar aqui sobre reposição hormonal, mas quando a gente entra, se a gente for entrar nessa parte anabólica, então, aí nós vamos... Vai longe, né? Não, vai longe. Isso é o limite. Porque a testosterona é um anabolizante natural que o nosso corpo produz. Sim. É claro que tem marombeiro aí que só usa a testosterona. Conheço vários que usam a testosterona em altas doses e ela realmente melhora o ganho de massa muscular, ela melhora a disposição, melhora a força, né? E diminui a gordura corporal. Isso aí parece que é assim, nossa... Se ela dá força, se ela dá músculo, se ela melhora a performance corporal, então é a melhor maravilha do mundo. O problema é que não, vamos tomar isso aí no café, no almoço e no jantar. Me vê duas. Então, se fosse só isso, era fácil. O problema é que não existe almoço grátis. É o que a gente sempre diz. A testosterona, para ser reposta, ela não tem problema, desde que você precise. Agora, altas doses de testosterona, aí nós vamos estar passando para o campo da estética, da performance corporal. E aí, isso tem preço, né? E o preço, muitas vezes, Francisco, é a infertilidade, talvez em alguns casos irreversível. O preço é muito acne, o preço é a que você falou aí, a queda do cabelo. Porque quando a testosterona sobe, ela sobe muito, no nosso corpo nós temos uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. E o que faz cair o cabelo é a dihidrotestosterona. Por isso que você vai no dermatologista e fala, olha, usa finasterida. A finasterida, que a gente usa para próstata, é um bloqueador das 5-alfa-redutase. A enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Então, aí o cara, ele aumenta demais o aporte de testosterona, a chance dele aromatizar é grande. Deixa eu interromper a metralhadora do conhecimento aqui. Do ouvinte deve estar pensando, doutor Hélio, quem é a pesquisa? Quando vem esse programa, todo mundo quer saber se encaixa nisso.
Qual o homem que deve procurar saber se precisa fazer a reposição hormonal? E depois você explica pra gente novamente, você explicou em 2 programas anteriores, a diferença de reposição com a chamada modulação, que tá na moda. Muito. Bem, a reposição hormonal, ela é indicada porque o homem vai envelhecer e a partir dos 40 anos é natural que nós todos vamos perder 1% ao ano da sua taxa de testosterona. Isso. E a sua testosterona ela vai caindo gradativamente e não tem jeito, isso vai para todo mundo. Se você tem uma vida mais saudável, dorme bem, nós já falamos isso em vários programas, dorme bem, come bem, né? Tem uma boa noite de sono e faz uma atividade física, você vai diminuir a velocidade de perda, mas vai continuar perdendo. Perfeito. Uma vez que você começa perdendo, vão aparecer sintomas. É o que o Francisco perguntou. Então, quais são os sintomas que indicam a necessidade de uma reposição hormonal que o ouvinte está escutando aí, querendo saber? Olha, porque o que vem na cabeça da população geral é o sexo. A tô primeira com coisa. potência baixa e já pensa em reposição hormonal. Mas não é a única coisa. Não. O doutor Hélio vai explicar pra nós. O sexo é um dos últimos sintomas. Porque aí o cara começa a ficar esquecendo das coisas, começa a ficar irritado demais, a memória falha. Briga com os filhos o tempo Meu inteiro. Meu Deus do céu, aumentou o leque, irritado hein? demais. Rapaz. Aí ele não tem capacidade para completar as tarefas, ele começa e não termina. Aí ele começa a ter distúrbios comportamentais, alegria demais, triste demais. Ixi. Muitas vezes o cara vai no psiquiatra, tô com depressão, e às vezes ele tá faltando um hormônio. Ele tá lá com a testosterona baixinha e o doutor psiquiatra entufando hormônio nele. Não. Aí ele, estufando antidepressivo. Aí ele vai tomar um antidepressivo, ele dá uma alegradinha, mas não sai daquela inércia, porque ele acaba ficando sedado. Esse cara é um cara que tá precisando da testosterona. Aí como é que nós fazemos? Nós olhamos os sintomas e dosamos a taxa hormonal. É claro que às vezes a gente precisa de repor hormônio mesmo numa pessoa que está com hormônio normal. Por quê? Porque a variação da testosterona é muito grande, ela varia de 240 a 1000. Nossa, é muito. Então se o cara tá lá 330, 340 com sintoma, eu não vou olhar, aí tem que fazer. Só pra entender, 240 a 1000, mas saudável nesse meio? Nesse meio. Agora, a variação da normalidade. Se ele tem 300 e tá sem sintoma. Perfeito. Agora, tem pessoas que têm muito sintoma. E a presença do sintoma aí indica necessidade. Agora, o Francisco fez uma pergunta que tá muito na moda. Você vai entrar no YouTube aí, você vai ver todo mundo falando: não, vamos fazer modulação hormonal o tempo inteiro. Modulação hormonal não existe. Na verdade, a modulação hormonal é quando você... Não, mas ele é radical. Eu gostei do doutor Francisco. Não ficamos em cima do muro, né? Na minha opinião, a modulação hormonal, do jeito que ela é vendida, não existe, porque é muito complexo o sistema endocrinológico. Vamos fazer um quadro aqui no Fala Doutor, direto ao ponto. É porque, na verdade, quando você vai fazer o tal da modulação hormonal, você mexe demais com o seu corpo. O benefício que você vai ter em relação, porque aí eles pregam, não, vai retardar o envelhecimento, vai melhorar isso, só fala aquilo que é bom. E um monte de remédio. Não, mas uma sacola. Tá doido. Porque você começa a repor o hormônio, a testosterona, você vai tomar ela, seu corpo tá normal, tá equilibrado. Sim. Você não tá sentindo nada. De repente você começa a tomar hormônio sem necessidade. Aí vai lá no seu eixo, quando eu falo eixo, vai lá no seu cérebro. E aí ele fala assim, olha, tem testosterona demais, vamos parar de produzir um pouco? Vamos dar um descanso? Porque tem demais. Nosso corpo é assim, ele interpreta dessa forma. E para outros hormônios. Tudo, para tudo. Para a tiroide, aí você começa a engordar, aí tem que suplementar com hormônio tiroide. Para o paratormônio, que vem na paratiroide, aí tem que tomar vitamina D. Vitamina D, começa a ter osteoporose. Aí vai tratar a osteoporose, vai fazendo um buraco, tampando o outro, fazendo um buraco. Aí o cara não tinha problema nenhum. Não tinha, de repente tá com uma sacola de remédio. Meu Deus. Então, isso é um problema. Então, modulação hormonal, nós temos que tomar cuidado com isso, porque assim, tá muito na moda, né? Muita gente aí tá fazendo, e é algo que ainda não tem benefício. Hoje, nós estamos falando aqui, 2022. Sim. Se houver trabalhos mostrando que realmente isso vai ter algum benefício, primeira coisa que nós vamos falar, nós vamos chegar aqui e falar, olha, ouvinte, olha, mudou, agora a modulação hormonal é favorável. Aí eu quero pegar o gancho, Guilherme, porque às vezes quando a gente comenta um assunto um pouco polêmico aqui, alguns ouvintes vêm na rádio, vêm no nosso PV, e às vezes a gente sabe que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? E nós não ficamos em cima do muro. Com certeza pode ter bons profissionais que têm uma opinião discordante da gente. O que nós fazemos aqui é a nossa vivência
baseado em comprovação científica, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que eu já falei aqui em vários programas. O que nós falamos para o ouvinte aqui é o que nós falamos para os nossos parentes, para aqueles que são próximos, é aquilo que nós realmente acreditamos. Quando eu falo que não existe hoje, modulação 2022. hormonal, é que a luz da ciência hoje não é algo benéfico, é algo muito mais perigoso. Então, porque quando se fala modulação, qual que é a ideia que passa para uma pessoa que não é da área? Não, eu vou modular, eu vou dar só uma ajustadinha, eu vou chegar a minha testosterona lá no limite superior da normalidade, que aí vai ficar bom. Mas não é simples assim. É todo um eixo complexo. Igual ela falou, pode gerar até uma falência de algumas glândulas, né? E isso é muito perigoso. Eu tô até pensando aqui, que você desregula o que estava funcionando bem. Sim. Esse é o maior problema. Pra que você vai identificar o que estava bom? Em busca de um ganho muito pequeno. Muito pequeno. Porque quem faz, ele prega assim, olha, o nosso corpo, ele foi feito para andar no limite superior da normalidade, para você aproveitar o melhor que você pode aproveitar do seu corpo. Não é a verdade, o seu corpo entra em fadiga. E isso começou lá em São Paulo, aqui no Brasil, tem um doutor muito famoso, eu não vou citar o nome aqui porque nós podemos ter problema, mas e todo mundo sabe quem é. E por conta dele, ele começou com essa modulação hormonal e foram surgindo cursos aí, tanto que modulação hormonal, a endocrinologia não aprova, a Sociedade de Endocrinologia não aprova. Isso não é reconhecido pelo CFM. Como no começo, quando misturava isso com a terapia anti-aging, aí isso foi até removido, né? Porque não era algo benéfico. Agora, quando nós falamos de reposição, repor o que está faltando, uma pessoa que está, às vezes, desestimulada, triste, deprimida e está com a testosterona baixa, meu irmão, a reposição dessa pessoa, ela recupera a autoestima, ela volta a trabalhar, ela volta a ficar feliz, ela vai pra academia, ela motiva e isso faz bem. Na medida certa. O Hélio tá falando a parte masculina, mas é o mesmo raciocínio. O princípio é o mesmo. Pra mulher. A mulher que chegou na menopausa e com sintomas, ela melhora muito a qualidade de vida dela, mas até a reposição, né, Hélio, não é isenta de risco. Por exemplo, que a reposição feminina é mais estudada. Sim. Então já tem mais estudos a respeito disso. Então, por exemplo, quem faz estou falando de maneira adequada, reposição hormonal na mulher, é sabido que o risco de alguns cânceres é maior do que a pessoa que não faz reposição, tipo mama, útero e até ovário, em uma menor incidência. Mas é um risco que aumenta, mas como é uma incidência muito baixa, é uma coisa que é bem indicado pelos especialistas que tratam isso de maneira há muito tempo. E no homem não é diferente, né, Hélio? Não é. Só que o que acontece? A reposição feminina que o Francisco falou, ela tem um potencial carcinogênico, porque o estrógeno acaba causando isso. O que é o potencial carcinogênico? Causar câncer. Formar câncer. Principalmente se a mulher tem um histórico familiar, aí eles estudam os marcadores genéticos, porque não é todo câncer que é estrógeno sensível. Tem alguns cânceres de mama que não são estimulados pelo estrógeno. Mais um motivo para a mulher não ficar tomando hormônio recomendado por amigo em academia. Não. Existe um estudo que foi publicado no JAMA, que ele fala assim, quando a mulher repõe só o estrógeno, ele até diminuiu, isso é um estudo feito com 40 mil doentes, que ele até reduz um pouco a incidência do câncer de mama. Só que se misturar com a progesterona, porque a progesterona é que dá a pele bonita, que dá o cabelo bonito, o estrógeno dá o turgor, né? Dá a pele durinha, a lubrificação, a musculatura. E aí quando mistura os dois, aí aumenta o risco de câncer. Aumenta muito, inclusive. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, no homem, olha que coisa, o homem é impressionante, porque até a década de 90, falava-se em reposição hormonal, a primeira coisa que você pensava era câncer. Cuidado, não faz reposição não, dá câncer. Aí os homens ficavam tudo capengando, tudo ruim em casa, tudo assim, parado. E não tinha estudos. Hoje já foi tão estudado, e tem um americano chamado Morgan Teller, ele publicou vários trabalhos a respeito de reposição hormonal e hoje ela é totalmente segura. Câncer de próstata não tem a ver com reposição hormonal, não tem a ver. O que acontece? Se a pessoa tem um câncer de próstata, ela já tem, e ele não foi tratado, a testosterona, ela alimenta aquele câncer que já existe. Então, repor hormônio, ouvinte, não dá câncer. Agora, se você tem um câncer que não foi diagnosticado, aí nós temos que avaliar. E por falar nessas contraindicações, quais são as outras, doutor Hélio? Quem tem apneia? A principal delas é o câncer não tratado. Agora, a segunda é aquele cara que ronca muito e que engasga. Ixi. Porque a reposição hormonal, ela piora a apneia. O tratorzão.
Aí piora muito. Aí é um problema. E aí, nesses casos, quer dizer que não pode repor? Não, pode, mas tem que tratar a apneia. Aí é o CPAP. Mas como é que trata a apneia? Porque assim, o camarada já deitou de lado. A primeira coisa é perder peso. O que é a apneia? Uma dica pra acabar com o ronco aí, gente. Não, assim, existem vários tipos de ronco, né? Mas esse ronco da apneia, que é aquele que troca a marcha, que dá aquela engasgada, muitas vezes aquela pessoa que tem um pescoço curto. Sabe que troca a marcha? Que troca a marcha é maravilhoso. Eu sei qual que é isso. Pescoço curto, é porque a pessoa engorda as vias aéreas. Então, quando ela relaxa no sono, aquilo cai, aquilo desaba. Fica então, pesado. O ar tem dificuldade para entrar. Então, ele vai respirando com a dificuldade. Então, a apneia, ela causa vários problemas de saúde, inclusive o aumento do risco de morte súbita, aumento de efeito de risco de doenças cardiovasculares. Então, se a apneia dela é pelo peso, ela tem que tratar o peso. Mas tem pessoas que não são obesas que têm a apneia do sono. Às vezes ela tem algum distúrbio da via aérea superior ali e aquilo pode gerar uma apneia. Então ela tem que procurar um especialista para fazer qual que é o diagnóstico daquela apneia, se ela tem. Perfeito. A reposição, ela aumenta, ela acaba retendo líquido. Ali aumenta aquele edema lá na região, além de aumentar a musculatura daquela região. Então aí a pessoa tem contraindicação. Mas a apneia, hoje existem inúmeros grandes profissionais aí aqui em Goiânia mesmo que mexem com a apneia, que tratam a apneia. Excelentes clínicas. Várias clínicas de medicina do sono. E aí você vai lá, ele vai fazer um exame, se for o caso, a sua apneia for grave, você vai colocar um aparelhinho que chama CPAP, que é como se fosse uma pressão positiva. Pressão positiva ela abre a sua via aérea, aí você vai respirar bem. Nesse caso, você está liberado para fazer reposição hormonal, depois que estiver estabilizado, né? Topíssimo. A gente falou até aqui, então, para quem funciona essa reposição hormonal, mas na volta eu quero saber dessas pessoas que já tomaram essa iniciativa, mas não são religiosas. É aquela falta de disciplina, que é o beabá, a gente sabe qual é, né? Tem que comer bem, fazer exercício. Para essa pessoa, ela pode ter problemas antes da velhice, porque o pessoal pensa que é reposição hormonal só para quem tem mais de 50. Eu tenho pacientes lá no consultório que estão obesos, porque a obesidade é um problema, né? A gente falou tanto de obesidade que até semana passada, porque a obesidade, ela faz com que a testosterona, ela aromatize, ela transforme em hormônio feminino. Aí o cara começa a andar com as mamas de mulher e não tem testosterona nenhuma. E com 30 anos, com 25 anos, e aí o cara não tem disposição nenhuma. E aí ele entra num ciclo terrível, porque não consegue perder peso e vai só diminuir a testosterona. Então, não tem idade. Baixa testosterona, e o fato dele ter baixa testosterona, ele tem menos aptidão para o exercício físico, menos força muscular, que vai gerar um sobrepeso, que vai gerar... É um ciclo vicioso. É um problema sistêmico. E aí é uma coisa que engraçada. E hoje eu falei aqui agora há pouco, o rapaz tomou Nebido mensal, eu não falei o nome do remédio, ele tomando ao vivo, doutor Hélio. Tomou um negócio. Ele tomou remédio, a testosterona de depósito, e acabou que, assim, uma dose pra emagrecer. Claro. Não, gente, testosterona não é assim, não. Isso aí não funciona. Gente, você que tá tomando testosterona pra emagrecer, não esqueça do princípio básico. Não existe milagre. Não adianta você tomar testosterona e ficar esperando emagrecer, que não vai emagrecer. Ela pode te ajudar se vier junto com o exercício, ela pode te ajudar se vier junto com a dieta, ela pode te ajudar se vier... Porque qual que é o mecanismo? Ela não emagrece, ela aumenta o metabolismo, aumenta o metabolismo, vai aumentar a massa muscular. Se a pessoa pratica atividade física, ela vai aumentar a massa muscular. Sim. Aumentando a massa muscular, vai aumentar o metabolismo e o gasto calórico dela. Consequentemente, ela vai diminuir o percentual que ela tem de gordura. Aí a pessoa tomar uma testosterona e ficar no sofá assistindo Netflix... Adianta muito. Adianta. Então me ajuda. Você que tá escutando aqui, não caia nessa. Não entre falar que vai tomar testosterona para emagrecer, que não emagrece. Os princípios têm que ser seguidos. Nós já falamos isso aqui em vários programas. Não adianta. Nós estamos falando nisso para te ajudar, que a gente é seu amigo. O povo não tomar seu dinheiro. Para não tomar, porque tá ganhando seu dinheiro. Não, uai. E ó, o cara tomando a cada 21 dias uma ampola de um remédio que custa R$580. Pelo amor de Deus. Aí não tem sentido, só se o doutor for dono da farmácia. A grana indo embora, e a chance é grande, pode olhar. Seguinte, rápido intervalo, isso aí é igual aquele comprimido pra água, né? Você toma esse comprimido, acaba cedo na hora, só tomar com 3 copão de água gelada, né? Rápido intervalo aqui no Fala Doutor. Na volta, eles vão nos contar que hormônio da saciedade é esse que pode te ajudar no emagrecimento. Será que tem pra comprar? Doutor Francisco, onde é que compra esse hormônio da saciedade? É já, aqui no Fala Doutor, não sai daí. Você está
está ouvindo Fala Doutor. A trilha sonora do povo de Deus. Vinha FM. Quando o assunto é tecnologia, qual o nome que vem em sua cabeça? Rede Informática. Há mais de 26 anos, vendendo tudo em informática e assistência técnica. Computadores, notebooks, impressoras, acessórios, linha completa gamer e rede estruturada. Tudo para sua empresa. Telefonia, servidores, conexões e muito mais. Entre em contato pelo WhatsApp 62 99971 3433. Elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, utilidades, tudo que você precisa para a sua construção. Todos os tipos de argamassas, rejuntes, cimentos, gessos, tudo em um só lugar. Ferragista Casa Nova. Nos siga no Instagram, @Casa Nova Ferragista. Nos faça uma ligação e termine hoje o seu projeto. 99114 1274. Ferragista Casa Nova. Hey ouvinte, quer aprender a tocar um instrumento no ano da aceleração? A Dreamwave Music Store acaba de preparar para você o Fevereiro do Iniciante. Violões, teclados, ukulelês e tudo que você precisa para acelerar na música com descontos imperdíveis. Violão Harmonix Nylon, R$369,99. Ukulele Malibu Soprano, R$249,99. Teclado Spring TC 161, R$649,99. Esses e muitos outros estão te esperando no Fevereiro do Iniciante, na Dreamwave Music Store, acelerando com você em 2022. Dreamwave Music Store, no Goiânia Shopping e no Portal Shopping. Alegria todo dia, alegria toda hora. Alegria. Você está ouvindo Fala Doutor. Estamos de volta com Fala Doutor. Você que está acompanhando a Vinha FM pode mandar sua mensagem pelo 9999-72005. Faça como a Ludmila, ela mandou aqui ligadinha no programa Fala Doutor. Que programa top, informações excelentes. Ela diz aqui, me consultei com o doutor Hélio Arão, ele é top. Aí, ó, tá certo. E aí o Sebastião tá dizendo aqui, onde esses doutores atendem, pelo amor de Deus, Sebastião, fica com a gente. Seus médicos estão aqui, ouvinte, o Fala Doutor tem os melhores especialistas, que é doutor Hélio Arão e doutor Francisco Rebouças. Essa dupla aqui eu vou falar. Nós estamos escondendo eles aqui da mídia, né, do mainstream, que a gente fala pro povo não levar eles de nós, senão eles vão embora daqui da Vinha FM. Então segura, gente, guarda eles aqui pra gente receber a melhor informação, como vocês estão vendo aqui. Ou você pode seguir nas redes sociais, né? Respondendo o Sebastião aqui. Por lá você faz todas as perguntas no privado. Manda também o consultório, tem o telefone, o número de contato dos doutores. Na bio lá tem o endereço, onde for mais próximo, nos locais que nós atendemos. Inclusive, hoje, tanto eu quanto o Francisco, nós temos uma caixinha de perguntas aberta. Toda quinta-feira. Aí, ó. É um prazer receber. Deixa a sua pergunta lá. Que aí o doutor te responde depois do programa. Se tiver pergunta também, ouvinte, e der tempo, nós vamos responder aqui ao vivo. Então manda pro 9999-72005 neste final de tarde de quinta-feira, 5h35. Vamos voltar então no tema. Falamos aqui tudo sobre o hormônio, inclusive para quem é. Eu estou convencido que eu ainda não preciso do hormônio, porque esquecimento, irritabilidade, né, a libido ali para você ter uma vida sexual ativa, mas esse é o último, né, dos sintomas, quando começa a falhar. Não vou falar que é o último, porque o último é a depressão, né? Pronto. Porque aí o cara já tá no limiar mínimo ali, mas a libido, porque as pessoas elas vão, o homem principalmente, ele vai quando ele percebeu a queda da ereção, a queda da libido, porque antes a irritabilidade ele vai conduzindo, ele contorna aqui, ele contorna ali e ele não percebe. Já aí, nesse momento, a quantidade de irmãs que vão falar, o meu marido acima de 40 anos com irritabilidade pode ser problema hormonal, não vai ter vaga ali pro problema, não, é porque assim, quando ele fala irritabilidade, é aquele cara que ele era tranquilo, de repente mudou, uma hora pra outra ele mudou. Ele mudou o padrão de vida dele, da forma como ele reage. De irmã vai falar assim, não tem paciência meu marido, ele precisa repor o hormônio desde os 20 anos, que ele tá muito irritado. Porque realmente tem muita gente que tem um temperamento difícil aí, mas não é esse caso, né? E outra coisa, agora é interessante que era um tabu, né? Ah, mas aí você vai no cardiologista e fala assim, não, repor hormônio, e que é isso? Repor hormônio acaba com o seu coração. O que vocês acham, ouvinte? Reposição hormonal, ela, inclusive, se o homem tem o hormônio baixo e ele vai tratar,
a fazer a reposição hormonal, isso melhora a performance cardíaca. Claro. Sim, melhora a não tem performance cardíaca. Eu já falei aqui, Guilherme, eu não tenho dúvida. Eles não entendem, o cardiologista não entende, é que uma coisa é fazer reposição hormonal, outra coisa é fazer uma modulação, é aumentar além. Porque quando ele aumenta a massa muscular, ele vai aumentar a massa cardíaca. E aí ele pode causar problema no coração. Tá fazendo além da conta. Mas tá além da conta. Aí não é reposição hormonal, aí nós passamos do ponto. É o que a gente sempre fala aqui. Nós temos que ter prudência e bom senso. Você tá precisando do hormônio? Reponha, dentro do nível do fisiológico. Você não precisa chegar igual aquele rapaz que eu falei aqui no início. A pessoa tem que entender o que o Hélio falou no começo do programa, que depois dos 40 anos, o homem, ele perde, em média, 1% da massa muscular por ano. Sim. Então ele está perdendo massa muscular, então ele tem que lutar contra o tempo, tem que lutar contra essa fisiologia. Por isso que a gente sempre fala que, na minha opinião, a melhor atividade física para o homem que está depois dos 40, 50 anos é a musculação. Não é porque ele vai ficar fortinho, é porque é o melhor, é o mais completo, ele vai dar mais, aumentar o metabolismo e vai inclusive melhorar a velhice dele. Eu tenho certeza que os ouvintes conhecem aquelas pessoas idosas, acima dos 60 anos, que praticam musculação, como elas são mais saudáveis mentalmente, são mais independentes, têm menos risco de queda, têm uma vida muito mais ativa, muito mais ânimo. E quando a gente fala para envelhecer saudável, porque o idoso, quando ele faz musculação, ele tem uma ele equilibra melhor. Ele tem um melhor equilíbrio, ele cai menos. E isso porque ele produz mais testosterona, porque a testosterona também está relacionada com o equilíbrio corporal. Ela ajuda a melhorar essa noção de espaço, porque a gente tem, assim, a parte da testosterona livre, ela melhora a parte de locomoção, e a dia do testosterona melhora a noção espacial, então a pessoa cai menos. Rapaz, mas realmente faz bem pra tudo, né? Realmente o organismo tem ali uma relação com os hormônios. Dentro do fisiológico. Claro, aquilo que não é extremista. Tem um ouvinte aqui que tá perguntando, eu falei aqui, né, que o doutor Francisco Rebouça ia falar do hormônio da saciedade onde comprava, né? Eita, agora. O Marcos André tá dizendo aqui, rapaz, só sai daqui a hora que o doutor revelar o segredo. Então, a gente sabe que existe um hormônio da saciedade, né, doutor Francisco? Existe até uma injeçãozinha, né, Francisco? O que ela faz, a injeção? Não, mas antes de falar, porque eu quero explicar pro pano de fundo, pessoal ouvinte, que assim, nós não comemos, porque a saciedade está relacionada com a fome, né? Mas nós não comemos só por fome, a fome que essa saciedade vai trazer. Esse hormônio da saciedade, ela vai ter atuação nessa fome hormonal. Mas nós não comemos só por essa fome hormonal, aquela fome que te lembra, aquela que ronca o estômago. Nós comemos por hábito. Tem um hábito de comer aquele horário, você come. Nós comemos na comunhão, reuniu, tá comendo, reuniu numa célula, tá comendo, reuniu um churrasco, tá comendo. É o que mais acontece. Fritamos um quibe aqui, você aceita? Fala, rapaz, nós comemos por ansiedade, por compulsão, e nós comemos por prazer. Você pode estar sem fome, de repente você vê uma guloseima ali, você não vai aguentar, você vai comer. Então, esse tipo de alimentação fora do hormonal, o hormônio da ansiedade, ele vai ter pouquíssimo efeito em relação a isso. Fora disso, existem dois outros grandes. Ele tá falando, é tão verdade. Ontem eu atendi eu não atendo criança, né? Eu só atendo adulto. Mas aí, um pedido de um colega, aí eu fui atender o filho dele, 9 anos. 84 quilos, o menino. Meu Deus. 9 anos. Grande. Demais. E aí, ele falou assim, doutor, eu falei, você tem que perder peso. Porque aí ele vai por conta do quê? Do tamanho do genital. Porque o obeso acaba tendo esse problema, porque uma parte fica embutida e uma parte não desenvolve, porque o hormônio também tá, né? Nós vamos falar sobre isso mais na frente, quando nós vamos falar da parte sexual, né? Em um programa aí pra frente. Então isso não é mito, doutor Hélio. Eu tenho certeza que os ouvintes têm essa dúvida. E aí o gordinho do gordinho é menor? Fala rasgado, doutor Hélio. Não, acaba sendo, né? Por quê? O que acontece? Uma parte fica embutida e o hormônio acaba sendo mais baixo. Aí esse gordinho esse menino foi lá, eu não quero falar de gordinho não, eu quero falar sobre o menino. O menino, ele chegou lá e falou assim pra mim, falei, mas você precisa perder, doutor, mas eu gosto mais de comer. Como é que, o menino 9 anos, o menino 9 anos não entende o que é gostar de comer esse tanto, não. Ele falou, não, mas eu tenho prazer de comer. Eu falei, mas você gosta de comer o quê? Arroz, feijão. Eu falei, é mesmo? Que tanto? Uns 3 pratos em cada refeição. Uai, não tem jeito, não tem jeito. Então assim, aí já o que é isso? É uma compulsão alimentar. O menino já começou com a compulsão alimentar. Então, mas isso, e assim, a mãe
do lado e não percebeu. A mãe não percebeu. Nós ficamos devendo Sim, um tema que já me cobraram, Guilherme, sobre obesidade infantil, nós vamos falar. Mas só respondendo, finalizando, entendendo eu falei só o pano de fundo. Entendendo esse pano de fundo, nós temos a grelina, que é produzida no fundo do estômago, que é um hormônio da fome, aquele que te dá fome. Quando a pessoa ela tem níveis constantes daquilo, ela sente menos fome. Então, quem faz cirurgia que tira um pedaço do estômago, tem menos essa fome hormonal. E o hormônio da saciedade, ele é produzido lá no final do intestino delgado. Mais estudado é o GLP-1. Aí é uma dica também que a pessoa tem que entender. Por que o alimento tem que chegar no final do intestino? Para gerar saciedade. Alimento ultraprocessado, carboidratos simples, são absorvidos no intestino proximal, não chega no intestino distal. Não chegar no intestino distal, piora o acúmulo de gordura e não dá saciedade. A pessoa realmente vai comer mais. Para entender bem, em vez de tomar um copo de laranja, de suco de laranja, come 2 laranjas com bagaço e tudo. Aquele bagaço vai chegar no final do intestino, você vai ser muito mais saudável. Entenderam o princípio? Maravilhoso. Inclusive, agora tem o hormônio, né? Mas dá tem pra um imaginar. hormônio, é o GLP-1. É. E os análogos do GLP-1 são as injeções que nós já falamos muito aqui, mas hoje a pista é do Hélio. Não, mas realmente faz sentido e tem que ter um médico. Não dá pra ficar aventurando tudo quanto é hormônio sem saber, né? É porque as pessoas, elas querem... Toda vez que nós falamos de obesidade, de aumento de peso, sempre tem muito, assim, muita audiência e muito apelo. Porque as pessoas, elas estão sempre lutando contra o ganho de peso. E gastam caro pra isso, né? Muito. De uma forma, às vezes, nós falamos isso no programa sobre a obesidade, de uma forma descoordenada, porque ela perde a base do negócio. Ela quer um remedinho milagroso que vai ajudar ela a perder peso. A testosterona não é esse remedinho milagroso. Como o ciclo é isso, né? Como eu trabalho com peso, né? Então a gente acaba que está sempre vinculado a isso. As mídias sociais, o Instagram, eles percebem que a gente trabalha com isso. Então esses materiais de perda de peso vêm muito para mim. O tempo inteiro. Então assim, o que a gente vê cada um são frutas, é a bactéria que emagrece, é aquilo que emagrece, aquilo outro que emagrece. Então, e são e o ouvinte tem que ficar atento, porque assim, sempre tá saindo, ó, surgiu o hormônio que vai emagrecer, a testosterona que emagrece, a Anvisa aprovou a medicação o fulana. chip que faz assim, emagrecer, o chip da beleza. Não entre nessa. E aí, continuando a questão do hormônio, quando nós vamos fazer reposição hormonal, nós podemos fazer reposição por 3 vias. Nós podemos usar ela por 4 vias, na verdade: oral, transdérmica, nós podemos fazer intramuscular, que é a mais comum, e fazer a aplicação do que o Francisco falou, que é o chip, que são os pellets de testosterona. A oral, esse é um problema, porque no Brasil a oral, começou-se as farmácias de manipulação agora manipular o oral, né? Só que no Brasil a gente tem um problema, porque assim, ela não é autorizada ainda a reposição hormonal oral, porque ela, como os hormônios são 17 alfa-quelados, ela acaba passando pelo fígado, e isso aí pode causar, né, uma hepatotoxicidade, em alguns casos até câncer. É raro acontecer, mas a reposição oral, ela não é bem aceita pro homem. Pra mulher, a reposição oral, ela até bem aceita. Nós vamos falar um programa só sobre mulher. Agora, hoje também, Guilherme, é interessante porque tá na moda agora a testosterona bioidêntica, que também é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Quando a farmácia manipula a testosterona, é uma testosterona bioidêntica, claro. Mas as outras testosteronas, elas também são bioidênticas. O que não é bioidêntico? O que não é bioidêntico são os anabolizantes. Esses são ésteres da testosterona. E é mais perigoso, porque ele não vai colocar uma coisa diferente no organismo. É um problema. E o ouvinte pergunta demais lá no meu canal a respeito do chip, que o Francisco falou. O que você acha? O chip agora virou moda. Todo mundo tá querendo pôr o chip, porque o chip é uma forma de reposição hormonal, como qualquer outra, só que a pessoa coloca aquele implante no seu subcutâneo e ele vai ali liberando gradativamente o hormônio durante um período. Não precisa lembrar de tomar o comprimido. Não precisa. Assim. Só que se a pessoa tem alguma intolerância àquilo, se ela der uma alergia, se o chip migrar, se ele sair, aí é um problema. Então, a gente tem que saber qual é o perfil da pessoa. Você já tomou hormônio antes? Vamos tentar começar pelo mais simples? As pessoas, elas querem, vamos botar direto o chip. Nem sempre o chip vai ter benefício. Eu já vi muitas mulheres que vieram com o apelo aí do chip da beleza, colocaram, começaram a cair cabelo. E aí tem que correr atrás, porque tem que tirar correndo porque ele vai estimulando, né? Dependendo daquilo que coloca no chip, no pellet,
acaba tendo queda de cabelo, né? Porque passa da conta a parte hormonal. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vamos falar sobre a reposição hormonal feminina num outro programa, sobre o chip da beleza, mas só pra gente ficar atento, porque nós estamos aqui, esse programa é instrutivo. Nós queremos falar pro ouvinte sair daqui e falar, olha, qual que é o objetivo final? Ele fala, olha, eu posso ser que eu esteja com déficit de testosterona, eu preciso fazer uma reposição, como que é isso? Quem que eu vou procurar? Que tipo de testosterona que eu uso? Existe reposição? A gente pode chegar até que nível? É isso que o ouvinte tem que entender, para ele não sair daqui, senão ele vai sair sem entender para que serve o programa. Ou nem sabia, ou quando recebe esse auxílio faz de maneira errada, exagerada. Porque tudo tem um limite, né? Se você usar demais, você vai ter um grande problema. Isso na medicina é sempre assim. A distância entre um tratamento correto e um tratamento errado, ele é muito próximo. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de apelo. Vamos usar em excesso? Vamos usar, sabendo que não existe almoço grátis. O efeito colateral vai vir e é certo. Aí o seu pai perguntou pra mim hoje, cai cabelo, reposição hormonal? Cai cabelo. Se ela passar da conta, ela vai cair o cabelo. Por quê? A testosterona transforma em DHT. A DHT, que é a dihidrotestosterona, que é um pedacinho da testosterona, ela vai agir diretamente no folículo piloso e também ela vai fazer com que estimule o enfraquecimento. Os pelos, eles enfraquecem e caem. Então é natural. Quem tem testosterona acima do normal, está fazendo uma reposição suprafisiológica, vai cair o cabelo. Dentro do fisiológico cai muito pouco. Perfeito. Doutor Hélio, e a respeito da memória? É outra parte da testosterona, né? A testosterona, ela tem um alvo, tanto não só na memória, mas como na parte do raciocínio, da cognição, da melhora do fluxo sanguíneo cerebral. Então ela ativa porque nós temos receptores ali cerebrais que fazem com que estimule a memória. Então, quando você repõe a testosterona, vai melhorar a memória, melhora a sua capacidade de raciocinar, melhora a sua capacidade cognitiva. Então, muitas vezes você que está ouvindo aí, que está com perda de memória, ouvinte, você tem que avaliar, porque às vezes o cara vai, porque idoso acontece muito, né? Sim. Aí o cara tá esquecendo das coisas. Já joga na conta do Alzheimer, né? Demência. Ou então na conta do Covid hoje em dia, né? Nem sempre Às vezes ele tá com déficit de testosterona. Pode ser mais simples do que ele imagina, mais né? simples, e ele tá lá, não, você tá com Alzheimer. Calma. Deixa eu dar até o espaço aqui pro ouvinte, porque tem pessoas que estão ficando assustadas aqui, a questão da memória também, mas tem pessoas que estão fazendo uso de algumas substâncias, quer saber se pode fazer reposição. Então, a ouvinte pediu para não ser identificada aqui, mas ela disse assim: olá, doutores, meu esposo já não tem mais ereção e nos últimos exames, muita baixa no hormônio. Porém, ele é fumante, ele bebe e de vez em quando ainda usa cocaína. Olha só, ela disse: na família tem vários casos de câncer. Nesse caso, pode fazer reposição? Com certeza pode. Só que nesse caso, eu acho difícil só a testosterona resolver o problema da ereção. Porque aí ele tem outros fatores. O tabagismo danifica os vasos. A parte erétil, ela tem a ver com os vasos. Então, o tabagismo, ele, a longo prazo, ele já vai danificando os vasos. É um fator. Cocaína, ela tem o efeito adrenérgico. Então, ela acaba diminuindo a ereção. A gente aplica adrenalina para diminuir a ereção. Qual foi o outro que ela falou? Ela falou aqui problema caso de câncer na família. Mas todo assim, câncer na família, com relação ao que ela perguntou, ele não tem contraindicação absoluta. Nenhuma. E ele tem uma clássica indicação. Ele tem um sintoma importante com baixa do hormônio. Então ele tem uma indicação clássica de reposição. Eu acho que ele se beneficia de uma reposição, mas não só dela. Ele precisa de fazer um outro tratamento, porque provavelmente ele vai ter uma disfunção de origem vascular. Vascular, que eu digo assim, o sangue chega ali com menos calibre, com menos força, né? Com menos pressão. Porque o tabagismo, ele afina os vasos. É difícil também mensurar, né? A carga tabágica dele. Então ele fuma tem quanto tempo? Quantos anos? Qual que é o dano que já causou? 10, 20. Então, quantidade e o tempo é um fator. Eu acho que depois nós podemos, inclusive, fazer um vídeo, um programa só falando sobre os prejuízos do tabagismo. Tem que falar. Até porque os jovens estão fumando muito demais, do tal do vape, né? E aquele também. E outra coisa, não é só o vape, não. Nós temos que falar sobre o narguilé, essas coisas que eles estão usando aí, porque isso é um algo tema muito bom. Que nós podemos começar a olhar a respeito. Vamos falar só sobre isso, com certeza. Aí, o que acontece? Essa pessoa que falou aí, olha que interessante, ela falou algo, eu me lembrei. A testosterona, no nosso corpo, existem receptores da testosterona nos vasos, né? Tanto na aorta quanto nos vasos penianos, em todos os vasos. E quando a testosterona ativa os vasos, ela melhora o fluxo, alivia a pressão dos vasos e melhora até quem tem arteriosclerose. Então também é um dos benefícios que a reposição hormonal traz. O que o pessoal acha, vai repor hormônio, vai aumentar o risco de trombose. Não é assim que funciona.
A testosterona, ela não causa trombose, ela não é trombogênica. Tem um ouvinte aqui que fez uma pergunta até mais técnica, é o Lucas. Ele disse assim, ó: boa noite, doutores. Quais seriam os níveis de testosterona, o total ou o livre? E aí ele pergunta qual a diferença entre eles. O nosso corpo, a maior parte da nossa testosterona, grande parte dela, está ligada a uma proteína que chama SHBG, que é a proteína que carrega os hormônios sexuais. Apenas uma pequena porcentagem, 3%, é que está livre. Essa testosterona livre, ela é que exerce as funções corporais. É ela que nós usamos, né, para poder dosar. Olha, você precisa de estar repondo ou não. Então é baseado na testosterona livre. Essa que é sim. E ele perguntou a dosagem, ela já tinha falado. A dosagem da testosterona depende do laboratório. Depende de cada laboratório. E a testosterona livre, ela tem um cálculo dela. A gente geralmente não dosa a testosterona livre. Sim. A gente dosa o SHBG, dosa a testosterona total, ou o laboratório ele já converte isso para mostrar o que está biodisponível, ou a gente faz esse cálculo em calculadoras que nós temos no consultório. Perfeito. Tem um ouvinte aqui também falando: acabei de chegar, não consegui pegar o programa inteiro. Pode entrar lá no YouTube, tem programa em podcast, viu? É a Eliane Alcântara. Um abraço, Eliane. Tem outros ouvintes aqui também elogiando, fazendo perguntas. A Marisa Fernandes. Eu vou pegar a pergunta do André. O André diz assim: tenho medo de fazer a reposição e causar outros problemas que eu não tinha antes, como foi dito pelos doutores. Qual a indicação? Chegou sua hora. Esse é para você que é esse programa. Exatamente para explicar. Não, então eu acho que o André, ele tá com medo justamente pelo aquilo que você falou sobre a modulação. Isso. Não é. É diferente. É diferente, André, queridão. Você que está escutando. Reposição hormonal é para quem está faltando. Qual que é o caminho para você, tem os sintomas e que tem nós uma falamos. baixa da testosterona, você vai ter indicação. Se você tem acima de, vamos explicar para ele, se você tem acima de 40 anos, com mudança no irritabilidade, dificuldade na ereção, concentração, dificuldade na concentração, algum sintoma depressivo, fraqueza, perda de massa muscular, você tem que procurar um especialista. Ele vai avaliar. E ele vai dosar e vai repor. E não, como nós falamos, não tem risco para você. O risco é o contrário, o risco é você não repor. E medir um exame de sangue. Através do exame de sangue, mas o doutor que vai olhar ele vai olhar as taxas no sangue e os sintomas, porque nós não tratamos exame. O exame ele serve para nos ajudar. Nós tratamos os sintomas. Então nós temos que olhar o doente como um todo. Nós não podemos olhar, o exame está alterado. Então eu não vou tratar Guilherme, eu vou tratar testosterona do Guilherme. Não, eu trato o Guilherme de uma forma geral. O exame é complementar. Maravilha. Tem gente até perguntando como é que é o nome dos doutores aí. Fala, rapaz, você não conhecia os doutores, não? Doutor Hélio Arão Júnior e doutor Francisco Rebouças. Inclusive tá facinho de seguir lá no Instagram. É @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Inclusive hoje tem uma caixinha de perguntas lá. Se você tem uma pergunta especial, você não quis mandar no WhatsApp da Vinha, já manda lá na caixinha de perguntas dos nossos doutores. Nós respondemos todas. Agora, uma outra coisa, a testosterona pode crescer a próstata? E aí, que as pessoas verdade. perguntam, né? Pode crescer a próstata. Se ela for feita, se a pessoa tem uma taxa normal e ela excede, ela vai fazer um crescimento da próstata, porque aquilo que aromatiza, que transforma em DHT, de hidrotestosterona, aí ela pode promover o crescimento da próstata. Então, se você tem a próstata grande, né, e não está tratando, antes de fazer uma reposição, procure o seu urologista. Não faça reposição com qualquer pessoa antes de procurar o seu urologista, principalmente se você está tendo algum distúrbio miccional, para que ele possa estar olhando e vendo a melhor forma de melhorar a sua testosterona. A testosterona só sobe através de injeção de hormônios? Não. Existem estimuladores da produção hormonal. Nós temos isso também. Então, até para que as pessoas possam entender. Para sentir isso aí da próstata, dá para observar, por exemplo, a pressão na hora de urinar. Do jato. A pessoa começa a ter o jato mais fraco, começa a acordar muitas vezes à noite, começa a ter aquela urgência, aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, e se não correr, ele vai para ir no banheiro, até tem uma micção. Começa a fazer xixi na botina. Na roupa, começa a fazer xixi na botina. Essa é a expressão do Goiânia. Perde a força, literalmente. Né? E aí, essa pessoa, para ela fazer a reposição, ela precisa de passar por uma avaliação mais especializada. Sim. Até para ela não depois abusar do hormônio e depois ter um problema, tem que passar por uma cirurgia prostática. Ou então ficar só culpando o tempo de vida, realmente eu já vivi muito, e não tratar o que é tratável, né? Exatamente. Só vive com o problema e não resolve.
Uma outra questão é as pessoas elas têm muito medo da ginecomastia. Isso. A ginecomastia é quando o homem tem... É ganhar os seios. Isso. Cresce Vai crescer as glândulas como acontece na mulher. A reposição da testosterona pode fazer isso? Não. A reposição de testosterona não dá mama. A modulação pode? Aí sim. Passou da conta, transformou em hormônio feminino, aí sim. Agora, repor dentro do fisiológico não tem problema. O problema é quando você faz aquilo que é errado, aquilo que está além da conta. Aí é problema. E aquela pessoa que está pensando assim, tá bom então, chegando no final do quadro Fala Doutor, será que isso aí tem alguma coisa a ver com anti-aging? A pessoa pensando, eu vou resistir à velhice fazendo a reposição hormonal. Não, a reposição hormonal, na verdade, ela não é uma terapia anti-age, até porque a terapia anti-age, ela não é aprovada nem pelo CRM, nem pelo CFM, nem por nenhuma das entidades que são vinculadas ao CRM, nenhuma das especialidades, ela aceita isso. O anti-aging surgiu, essa conversa de anti-aging surgiu justamente através da modulação, era aumentar os hormônios, usar o máximo possível de todos os hormônios, levar no limite todos os seus hormônios para que você pudesse retardar o envelhecimento. Isso na não verdade, é verdade. É o caminho mais simples, né? De uma coisa que não existe, né? Tem um programa de rádio muito bom, que chama Fala Doutor. Ixi, é violento. Esse é o nervoso. Se você olhar no YouTube, nós falamos sobre o segredo da longevidade. Então nós falamos que viver mais é possível. Existem variáveis que a gente não tem o controle, né? Um acidente, um câncer, mas tem várias coisas que nós temos o controle e nós deixamos pra lá. E aí chega uma pílula anti-age, você quer fazer, na verdade não é uma porta, né? Como o pastor Luiz gosta de dizer, anti-age não é uma porta, é um caminho. Você começa a plantar. Você começa a viver longos dias lá nos 30 anos de idade. Você começa a regar sua musculatura lá nos 40 anos de idade, aí que vai definir como que você vai chegar nos 60, nos 70, nos 80. E um programa para trás eu até citei o Abílio Diniz. Um dia estava num congresso e eu vi ele lá e ele foi fazer uma palestra sobre como envelhecer saudável. E aí ele falou exatamente isso, ele falou só tudo. Falou, olha, eu decidi como eu vou chegar aos 80, e ele forte, assim, bem inteiro, completamente lúcido, aos 27. Eu era tabagista, eu sedentário, comia mal, dormia mal, vivia na noitada. Mudei minha vida, comecei a comer bem, comecei a praticar esporte, comecei a buscar em Deus. Ele usou essa palavra, né? Então, assim, a nossa espiritualidade tem a ver também, aquilo que a gente crê, isso também retarda o envelhecimento, porque o Senhor, ele é o Senhor do tempo, né? Com certeza. Então, até nisso nós temos que aproveitar para falar. E ele falou de honrar pai e mãe, não? Falou que você estava lá? Não, porque é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala que se você quiser ter dias longos, tem que honrar. Não, mas ele falou mesmo. Saudade, não, e ele falou mesmo. E no final das contas, não, parece brincadeira, mas ele falou. Mas ele embasou bem o argumento dele, hein? Ele pregou para os urologistas lá, que não eram convertidos, muita gente olhou para ele, até hoje eu não me esqueço da palestra. E ele falou, olha, se o presidente da República me ligar agora, no horário do meu treino, ele vai ficar esperando, porque eu não saio. Porque ele criou o quê? Um hábito. Aí sim, velho, é saudável, sem ter que ficar tomando pílulazinha de internet. Tá aí no velho conto do vigário. Gente, não tem jeito não. O Fala Doutor de hoje é especialíssimo, já está registrado lá no YouTube. Lembrando, tem pessoas aqui que sempre falam, como que eu faço para falar com o Dr. Hélio? Como que eu faço para falar com o Dr. Francisco? É o seguinte, você tem que entrar nas redes sociais deles, tá bom? Acessa aí, tem muitas perguntas boas aqui, né? O Marcos está dizendo aqui, meu sogro tem testosterona baixa, hiperplasia prostática, sei que a testosterona piora a hiperplasia, como fazer nessa situação? Deu até um nome aqui de um remédio, a doxazosina, mas sente muito baixa de testosterona. A doxazosina não tem nada a ver com testosterona. A doxazosina é um remédio para aliviar o fluxo. Inclusive, ela nem reduz o tamanho da próstata. Perfeito. Ela nem serve. Tô entrando em outra conversa. Mas ele falou aqui, então nem serve para tratar. Ela nem serve para tratar a próstata, ela serve para aumentar o fluxo. Ela não reduz o tamanho da próstata. Se ele tem uma hiperplasia, ele tem que associar as medicações. Melhora. Agora, tem remédio para quem tem hiperplasia? Tem. Dá para repor? Dá. Dentro do fisiológico. Dá pra gente melhorar com um nível mais baixo de testosterona para ele voltar a ter uma vida próxima do normal. Dá para fazer, sem ter que operar a próstata dele lá na frente. Se o Marcos quiser mais dicas, tem que entrar lá. E aí,
Elisângela, não, Kênia está perguntando. Por favor, de novo, o nome dos doutores. Tá bom, de novo. Hélio Arão Júnior e Francisco Rebouças. Hélio com E. Isso. Quando você for entrar lá, DR, Hélio com E, Arão Júnior. E DR Francisco Rebouças, tá bom? O pessoal tá perguntando muito aqui, se você não conheceu o quadro Fala Doutor, já fica a dica, quinta-feira, 5 da tarde, nós estamos sempre aqui na Vinha FM com conhecimento de sobra. E eu vou falar um negócio, conheço muitos especialistas, mas igual esses dois aqui, tá pra nascer, viu? Não conheço a não ser o Dr. Hélio e o Dr. Francisco, que são bons pra falar de tudo quanto é assunto e, é claro, apaixonados pelo que fazem. Eu vou finalizar com essa participação aqui, porque não dá pra trazer todo mundo, gente, não dá mesmo. É muita gente mandando mensagem, mas tem uma aqui falando do Covid, falou que ficou muito debilitado depois que pegou o Covid. Ele colocou aqui que depois do tratamento hormonal é outra pessoa, né, com muito vigor, e conseguiu emagrecer 35 quilos. Olha só, um relato, né? Pessoal aqui não se identificou. É porque essa pessoa aí, ela realmente deve ter mudado os seus hábitos, né? Porque a gente tem visto também de pessoas depois do Covid que mudaram os hábitos, né? A pessoa, às vezes ela passa, principalmente quem teve um Covid mais grave, que passou assim por uma situação, um risco de morte, a pessoa muda até a forma como ela vai enxergar as coisas da agora pra frente. Ela começa a valorizar mais as pequenas coisas, começa a falar, não, eu quero cuidar mais da minha saúde. As preferências mudam, né? Muda tudo. Sim, eu vou finalizar com o Antônio. O Antônio tá dizendo aqui, às vezes conto com muitas dores. Tô colocando aqui, doutor, as minhas costas tem a ver com a próstata, será? Colocando aqui, Antônio, manda lá no Instagram dos doutores, vamos responder tudo, mas hoje aqui no programa não vai dar mais para responder. Não dá mais tempo. Mas é o seguinte, não seja por isso, porque os doutores, eles estão 24 horas por dia nas redes sociais, @DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E, e @DR Francisco Rebouças. Entra lá no Instagram, manda sua pergunta pros nossos doutores. E já pode ir perguntando, aquilo que você tem de dúvidas, você já pode mandar lá nas perguntinhas lá que eu tenho o maior prazer de responder. Nós vamos responder hoje ainda todas essas questões que vão ser, já tem várias para eu responder, ainda vou responder mais algumas. Exato. Doutor Hélio Arão Júnior, obrigado pela participação no Fala Doutor desta quinta. Boa noite. Já é boa noite? Já, 6h04. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Francisco. Boa noite, Guilherme. O tempo passa rápido, né? Aqui o tempo voa, ainda mais numa conversa boa dessa. A gente nem vê o tempo passar. Quando vê, já acabou. E o que nós trouxemos hoje, na verdade, é só uma pontinha daquilo que acontece no nosso metabolismo, no nosso corpo. Nós trouxemos isso porque são dúvidas frequentes. E nós vemos isso no consultório todos os dias. E a gente quer que as pessoas, esse programa é um programa de esclarecimento. Nós não estamos aqui indicando remédio, nós simplesmente queremos que você que está nos assistindo, nos ouvindo, você tenha noção, para você não entrar no conto do vigário, para você não entrar naquilo que realmente não funciona. Nós não temos aqui, né, nenhum tipo de viés, né? Nós não temos nenhum compromisso com nenhum laboratório, com nada. Nós temos compromisso com você, ouvinte. Então nós queremos trazer para você um conhecimento de uma forma simples, para que você seja orientado. Então eu te agradeço por estar aqui conosco até agora, e vai lá, nos segue lá nas redes sociais, DR Hélio Arão Júnior, DR Francisco Rebouças, e pode mandar sua pergunta lá, pode mandar qualquer tipo de pergunta, mesmo as perguntas que às vezes não é da nossa área, você pode mandar, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Com certeza, doutor Francisco Rebouças, lembrando aí que inclusive a gente já dá compromisso, obesidade infantil, esse programa vai sair, doutor Francisco. Uma boa tarde, boa noite, obrigado pela participação de hoje. Boa noite, Guilherme, boa noite, Hélio, ouvintes, é um prazer retornar aqui, agradecer os cumprimentos aí nas redes sociais, o especial Lucas 16RP elogiando a nossa programação. E foi um prazer aqui hoje aprender um pouquinho mais com o professor Hélio, urologista, que sabe tudo de reposição hormonal. Eu acho que ficou muito claro os conceitos principais. Quando a gente vem para o programa, a gente pensa o que vai ser útil para o ouvinte, a gente pensa o que vai ser de qualidade para que aquilo tenha uma prática, que ele use de maneira prática. Então eu acho que cumprimos o objetivo hoje. Os conceitos de reposição, os conceitos de modulação, os perigos da modulação, os preconceitos que há, os principais sintomas. Eu tenho certeza absoluta que esse programa ajudou muitos e muitos ouvintes.
Um grande abraço e até a próxima, se Com Deus certeza. quiser. Doutor Francisco Rebouças, segue lá, @DR Francisco Rebouças e @DR Hélio Arão Júnior. Um abraço a todos os ouvintes. Na sequência, finalzinho das melhores e com vocês na companhia da palavra, o pastor Aloysio, uma palavra para abençoar o seu coração. Até quinta que vem, a partir das 5 da tarde, eu te espero juntamente com o seu doutor Hélio e doutor Francisco, os seus doutores sempre aqui no nosso quadro Fala Doutor. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Fala Doutor. Fala Doutor.